O presidente Lula está com medo do que pode acontecer com o 8 de janeiro, caso o escândalo do Banco Master continue avançando para cima do Supremo. Vou mostrar para vocês uma entrevista que ele deu recente agora para o ICL Notícias, onde ele aconselha o Alexandre de Moraes a desvincular da esposa. Ou seja, segundo o Mairovitsky, que é um comentarista do UOL, e nós vamos mostrar ele falando isso, Alexandre de Moraes, Lula quer que Alexandre de Moraes jogue a sua esposa Viviane ao mar, jogue aos tubarões. Ou seja, desvincule-se de sua esposa para que você não seja atingido. E você não sendo atingido, não vai atingir a sua participação nos atos do 8 de janeiro. Vamos ver essa mensagem que ele respondeu, que é muito interessante. Acompanhe. Vamos então aí, né? Presidente, a gente está sentado aqui numa sala e, olhando pela janela, a gente vê o prédio, né, do Supremo Tribunal Federal. Como o senhor vê, como o senhor falou, o envolvimento das pessoas no caso Master, cada uma tem um envolvimento específico, né? A gente sempre fala que o fulano lá não é igual ao ministro, quer dizer, cada um tem o seu papel nessa história e a Polícia Federal vai ter que individualizar caso haja os crimes de cada um. Em termos de institucionais, mesmo que não haja nenhuma relação criminosa entre o Banco Master, Vorcário e até ministros do Supremo, como o senhor vê essa relação de voos em jatinho, de parcerias de escritórios de advocacia com os ministros? O senhor acha que isso prejudica a imagem de um Supremo que saiu muito fortalecido na defesa da democracia na questão do golpe de Estado, por exemplo? Prejudica a imagem, prejudica. Olha, obviamente que o companheiro Alexandre de Moraes sabe que prejudica a imagem. Veja, porque é muito simples, você pode ter uma coisa que é legal, mas nas circunstâncias que acontecem aos olhos do povo, o povo trata como se fosse uma coisa imoral. E num ano político em que as pessoas vão tratar de dar muito destaque para isso. Veja, eu disse com o companheiro Alexandre de Moraes, eu vou dizer para vocês exatamente o que eu disse para ele. Tá? É o seguinte, você construiu uma biografia histórica desse país com o julgamento do 8 de janeiro. Tá? Não permita que esse caso do Vorcário jogue fora a tua biografia. Sabe? Primeiro porque você não estava advogando no seu escritório há quase 15 anos. Porque você foi secretário da Justiça, você foi ministro do Temer, você estava fora. Sabe? Mas a sua mulher estava advogando, diga textualmente, a minha mulher estava advogando, minha mulher não tem que pedir licença para mim, ela faz a coisa. Eu só prometo que aqui na Suprema Corte, caso da minha mulher, sabe, eu me sentirei impedido de votar, qualquer coisa. Alguma coisa que passe para a sociedade, uma firmeza, sabe, que ele tem. Que ele tem. Agora... Viu a preocupação que o Lula tem? O Lula está preocupado com o quê? Com que a reputação do Moraes afete os atos do 8 de janeiro. Por quê? Porque Moraes foi o arquiteto, né, o maestro do 8 de janeiro. E se a sua reputação cai no descrédito, pode julgar no descrédito também os trabalhos do STF com relação aos atos do 8 de janeiro. Vamos ver agora o que o Mairovitsky disse sobre essa proposta indecente, até meio misógina, do presidente Lula para o Alexandre de Moraes rifar a sua esposa. Do Supremo. E também no colo do Lula estaria caindo o descrédito que sofre o Supremo. O Lula, é lógico, Milton, não tem nada a ver com as condutas de Moraes, Toffoli e Nunes Marques. São esses citados ministros membros, órgãos independentes de outro poder. Mas, para o eleitor, dizem os analistas, o problema tem a ver, sim, com o Lula. Seguramente, Milton, isso levou o presidente Lula a conceder ontem entrevista. E, sem atentar à necessária discrição, o Lula saiu a público a revelar o seu conselho. Atenção, o seu conselho, Alexandre de Moraes, e sobre o Master. Na verdade, Lula, objetivou melhorar a imagem do ministro Moraes perante a opinião pública para, na realidade, tentar ele, Lula, melhorar a sua imagem perante os eleitores. O Lula falou com pleno acerto da atuação do Moraes em defesa da Constituição e do golpismo que foi tentado. Recomendou para Moraes não permitir que esse fundamental trabalho seu fosse manchado. Mas, Milton, aí, o presidente Lula, atenção, e segurem-se na cadeira, o Lula aconselhou Moraes a jogar a esposa Viviane ao mar.
jogar ao mar para se isentar da responsabilidade, a lembrar assim, e com isso, o velho estilo do Bolsonaro. Segundo Lula, Moraes deveria falar e contar que a sua esposa foi à luta, advogar por conta própria, com independência, enquanto ele, Moraes, era distante, era secretário de Estado e depois ministro. Em outras palavras, deveria Moraes deixar claro que nada tem a ver com o Master e nem com o contrato milionário celebrado com o escritório de Viviane Barsi Moraes e 2 filhos do casal. Milton, essa espécie de absolvição de Moraes pelo Lula é fantasmagórica. Com Moraes no Supremo, o patrimônio do casal triplicou, passou de 8 milhões para mais de 20. E isso em reais. E a advogada Viviane Moraes não foi procurada por Varcaro pela sua competência profissional, mas por ser esposa de Supremo Ministro. Lula esqueceu-se, Milton, de tantas outras coisas. Nem recordou que o casal voava juntos nas asas de jatinhos da empresa ligada ao Varcaro. Segundo Viviane, o valor das passagens, atenção, era abatido da conta do Master. E o marido Moraes, hein, como é que ficava? Ele não sabia ou aceitava carona sem perguntar e sem pagar? Em resumo, nenhum rábula de porta de cadeia de periferia inventaria uma narrativa tão bizarra como fez o Lula. Lula mereceria dos cidadãos, e diante do Conselho a Moraes, uma resposta e com o uso do bordão do famoso humorista italiano Totò. Aspas, aqui Lula, ninguém é trouxa, cá nessun é feição. Tudo tá investigado. Então, ninguém é trouxa, né? Aqui no Brasil, ninguém é trouxa. E ninguém é trouxa para acreditar que aquele 8 de janeiro foi obra de Bolsonaro. E eu vou dar mais uma demonstração aqui que vai deixar vocês boquiabertos. Isso é para a turma da CCI, que já está acostumada a ver a nossa linha de investigação. Olhem bem essa notícia aqui, ó. Quem é Marília de Alencar? Única mulher condenada pela trama golpista. Antes de falar da Marília de Alencar, eu quero mostrar para vocês uma notícia que saiu agora, recente, mas não vou publicar não. Vou só falar que o STF, Alexandre de Moraes, condenou o empresário catarinense Alcides Ramos a 14 anos de prisão em regime fechado por ter transferido R$ 500 para o pagamento de um ônibus fretado que levou manifestantes de Blumenau até Brasília para os atos do 8 de janeiro. A decisão foi tomada em 2 de março de 2026, nesse mês agora, mês passado, a partir de denúncia da Procuradoria-Geral da República. O empresário catarinense foi condenado por 5 crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio, combate e associação criminosa. O recurso seria julgado em 20 de março, mas foi retirado de pauta. Bem, agora, meu amigo, preste atenção. Vamos para essa matéria. Quem é Marília Alencar? Única mulher condenada na trama golpista. E isso aqui, meu amigo, isso aqui é que vai deixar vocês de cabelo em pé. Preste atenção. Vou tentar baixar aqui para vocês acompanhar comigo. Olha só. Marília de Alencar. Não sou aqui, peraí. Ela foi ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça no governo Bolsonaro. Marília Ferreira de Alencar é a única mulher condenada pela trama golpista após a vitória de Lula PT nas eleições de 2022. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal, decretou a prisão domiciliar dela e de outros novos condenados pela trama golpista. Quem é Marília de Alencar? Marília foi condenada a 8 anos e 6 meses de prisão. Ela colaborou para que a Polícia Rodoviária Federal impedisse eleitores do Nordeste de votar, no segundo turno das eleições de 2022. Segundo a denúncia da PGR, na ocasião, ela era diretora de inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ela estava atuando diretamente no processo que fez com que as blitz acontecessem no Nordeste durante o período eleitoral. E a narrativa da época era que para impedir os eleitores do Lula de votar. Bem, a Marília, ela foi responsável por fazer um mapa dos locais aonde o Lula teria mais de 75% dos votos. E nesses lugares, ela organizou e ordenou e acompanhou, entendeu, o processo da Polícia Federal para fazer blitz, para interromper
fluxo de eleitores nessas regiões, onde Lula teve mais votos. Bem, aí, outra coisa. Mas a Marília de Alencar não esteve só lá na questão das blitz, não. Vou descer mais um pouquinho aqui, vamos ver se isso aqui vai falar. A PGR considera que houve manejo indevido das forças de segurança para dificultar a votação de eleitores nas regiões onde Lula venceu no primeiro turno. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirma que Marília fez parte do grupo que tentou sustentar a permanência ilegítima de Bolsonaro na presidência. Com a derrota de Bolsonaro, ela foi nomeada para trabalhar na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, comandada por Torres. Dias após os ataques do 8 de janeiro, Marília foi exonerada pelo então interventor do Distrito Federal, Ricardo Capelli. Ela era chefe da inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Ela era chefe de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Presta bem atenção. Vamos descendo aqui para vocês acompanhar. Conduta de Marília, a conduta de Marília, a análise do celular da Marília, aqui fala que descumprimento deliberado do dever, afirma a PGR. A análise do celular de Marília, após deixar o Ministério da Justiça, foi para a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Forneceu elementos relevantes sobre o comportamento omissivo dela em conjunto com Torres, que era o chefe da pasta, e Oliveira, secretário executivo. O capitão chamou a atenção para sinais de animosidade no dia 8 de janeiro. Na manhã dos ataques golpistas, Antônio Dias afirmou que os manifestantes discutiam abertamente a intenção de tomar o poder. Os diálogos continuaram relatos sobre a dinâmica das manifestações e a identificação de pessoas armadas com objetos como pau, estilingue e ripas com pregos. Ela só voltou a falar nesse grupo de inteligência, horas após o início dos ataques. Olha só, ela estava acompanhando, monitorando as ações que estavam acontecendo em tempo real no Distrito Federal. Ela estava lá na Secretaria de Segurança Pública, no serviço de inteligência, acompanhando, monitorando, através de imagens, o que estava acontecendo em Brasília naquele dia. E ela só voltou a falar no grupo horas após o início dos ataques. Ou seja, ela viu os ataques acontecendo e não falou nada. Ela viu o pessoal invadindo os prédios e não falou nada. Ela deixou o pessoal invadir os prédios, não alertando a polícia, e ela não falou nada. Então, às 16h50, quase 2 horas após os infiltrados invadirem o Palácio do Planalto, Marília enviou sua primeira mensagem no grupo dizendo que a Força Nacional estava subindo para o Palácio. Qual foi o recado que a Marília deu? É para os infiltrados vazarem. Por quê? Porque a Força Nacional estava subindo para o Palácio. Era hora de trocar os infiltrados pelos patriotas que estavam chegando e os helicópteros da Polícia Federal ficavam jogando bomba de efeito moral lá na praça, empurrando os manifestantes para dentro dos prédios. E PGR afirma que Torres, Marília e Oliveira agiram em prol da ruptura institucional. A vontade de agentes deve ser considerada na avaliação de suas ações e omissões. Daí se poder afirmar que Anderson Gustavo, Torres, Fernando Souza, Oliveira e Marília Ferreira de Alencar, que esteve nos 2 eventos, ao não cumprirem seus deveres, fizeram uma escolha consciente por agir em prol da ruptura institucional. Volta para mim aqui, meus amigos. Volta para mim aqui. Então, presta atenção. Se Marília não tivesse na Polícia Federal ali de inteligência durante a Blitz, durante as eleições do Nordeste, não teria Blitz. Não teria o monitoramento das Blitz direcionada para os lugares aonde o Lula teve mais votos. Se Marília de Alencar não estivesse lá, isso não teria acontecido. Se Marília de Alencar não estivesse lá no Serviço de Inteligência da Secretaria Pública do Distrito Federal, monitorando as ações dos infiltrados entrando ali,
e não avisando nada, isso não teria acontecido. Porque se tivesse alguém lá falando, olha, estão invadindo os prédios, corram para lá, não teria invadido. Estão, quebraram a rampa de proteção lá dos policiais. Manda o reforço da Força Nacional. Não fez nada. Ela ficou deixando os infiltrados fazerem a bagunça que quisessem, para depois avisar, olha, a Força Nacional está vindo. Esse era a senha para quê? Para os infiltrados pudessem deixar os locais? Bem, então tá. Então, presta atenção, nós acabamos de falar do STF que colocou na cadeia, que o STF, Alexandre de Moraes, condenou o empresário catarinense Alcides Rans a 14 anos de prisão em regime fechado por ter transferido R$ 500 para pagamento de um ônibus fretado que levou manifestantes do Blumenau até Brasília para os atos do Rio de Janeiro. Rans pegou 14 anos de prisão para isso. Agora, se Marília de Alencar tivesse feito o trabalho dela, ninguém teria invadido o prédio. Se Marília de Alencar não tivesse interferido nas eleições lá no Nordeste, não teria blitz. Mas Marília de Alencar esteve nos dois eventos. Agora, preste atenção. Essa é a régua do Alexandre de Moraes e essa é a preocupação do Lula. Apesar da condenação a 8 anos e 6 meses em regime fechado pela primeira turma do STF em dezembro de 2025, Marília Ferreira de Alencar obteve o direito de aguardar o início do cumprimento da pena em prisão domiciliar. De acordo com a decisão recente do ministro Alexandre de Moraes, ela cumpre a medida em sua residência sob as seguintes condições: uso de tornozeleira eletrônica, monitorada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, proibição de ausentar-se de casa, exceto com autorização judicial, proibição de usar as redes sociais e de comunicação com outros investigados. A decisão levou em conta fatores processuais e humanitários, permitindo que ela permaneça com a família enquanto recursos são analisados. Caso a condenação transite em julgado ou haja descumprimento das medidas, ela deverá ser transferida para uma unidade do sistema penitenciário feminino, mas ainda há recurso, porque Moraes não disse que ela é culpada dos atos do 8 de janeiro. Bem, essa é a reputação que o Lula está com medo que Alexandre de Moraes perca. Como assim, Lula? Você está com medo que o trabalho de Alexandre de Moraes no 8 de janeiro possa comprometer o seu imenso, favor que você fez à democracia? Preste atenção. Agora você entende porque Lula está preocupado com a imagem de Moraes. E se Moraes cai no descrédito, o Banco Master chega no Moraes, pode chegar também nos atos do 8 de janeiro. Esse é o medo do nosso presidente Lula. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas. E Minas é um estado de espírito. Aqui a gente não dorme de olho fechado, certo? Eu estou deixando aí minha chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Já agradecemos os colaboradores que estão aí ajudando a gente a pagar as contas, porque fechamos o mês de março e abril, né? Ainda estamos em vermelho. Março fechamos em vermelho. Abril a gente ainda está em vermelho. Então, qualquer ajudinha que chegar vai contribuir para a gente colocar em dia nosso trabalho aqui da Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade, pacificar a nação brasileira. Tá certo? Conto com vocês. Muito obrigado. Comente, curte e compartilhe. Ajude a gente a manter esse portal, que é a TV do Rei, o portal da Comissão Cidadã de Inquérito. Um abraço.